Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Senhor, essa é a Tua palavra. Esses são os últimos momentos de Teu Filho Jesus na cruz, ao morrer em nosso lugar, Senhor. Nós Te louvamos por isso, por essa eterna salvação. Graças Te damos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é significativo saber o que algumas pessoas disseram antes da morte, antes de darem o último suspiro. Estevão, ao ser apedrejado, ele declarou o seguinte, lá em Atos 7, finalzinho de Atos 7: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois ele disse: Senhor, não os considerem culpados desse pecado. Qual pecado? De estarem apedrejando ele, e ele está morrendo ali injustamente. O apóstolo Pedro, segundo a tradição, antes de morrer, ele pediu: crucifiquem-me de cabeça para baixo, não quero ser crucificado como foi meu mestre. O apóstolo Paulo declarou confiante, antes de ser degolado lá em Roma. Não foi crucificado porque ele era um cidadão romano, então ele foi degolado, ou decapitado. E ele disse: eu sei em quem tenho crido, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O pré-reformador John Wycliffe declarou o seguinte antes da morte: se provarem pela Bíblia que eu estou errado, eu me retratarei. John Hus, um outro reformador ou pré-reformador, antes de ser queimado na fogueira, ele bradou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remiste. Jerônimo Savonarola foi queimado numa estaca. Nos instantes finais de vida ele orou: Senhor, Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim, perdoa meus pecados, pois sabes que sempre amei a Tua verdade. Interessante que Jerônimo Savonarola, por 8 anos, ele foi um sucesso na Itália, pregando o Evangelho, levando milhares à conversão. Só que em pouco tempo houve uma reviravolta e ele foi queimado numa estaca. Martinho Lutero, antes da morte, orou dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me resgatastes, ó Deus fiel. John Wesley finalizou sua vida aqui na terra com as seguintes palavras: o melhor de tudo é que Deus está conosco. A melhor coisa é ter um final como esse. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Jesus também disse suas últimas palavras antes de morrer. E no texto que lemos ele disse: tenho sede. Ele disse isso aonde, queridos? Na cruz. Essas foram suas últimas palavras antes de expirar. Portanto, na cruz, Jesus nos salvou. Na cruz, Jesus nos perdoou e nos falou algumas palavras de suma importância. Um outro detalhe: no mundo romano, a cruz era símbolo de vergonha, dor e castigo. Mas para nós, a cruz é fonte de bênção e salvação. Isso porque a cruz é o principal símbolo do cristianismo. Principal símbolo do cristianismo. O interessante é que a cruz, como a conhecemos, ela aponta para 4 direções: para cima, para baixo e para os lados. A cruz apontada para cima nos lembra que foi Deus quem enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a cruz foi um projeto de cima e não de baixo. Esse projeto veio do céu e não da terra, veio de Deus e não dos homens. Isso porque a cruz já estava no coração de Deus, antes do homem pecar no Éden. Interessante, a cruz já estava no coração de Deus antes do homem pecar no Éden. A
Apocalipse 13, versículo 8, fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem no Éden. A cruz foi então a provisão de um Deus santo a pecadores perdidos, como eu, como você. Foi um ato de amor, feito por um Deus de amor, a pecadores condenados e sem esperança, sem Deus no mundo. Romanos 5:8 revela que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a cruz direcionada para cima nos ensina que a salvação começou com Deus. Agora a cruz aponta também para baixo, onde se encontrava os pés do Senhor Jesus. E o significado é bem claro e transparente. Nosso Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mundo. Amados, a vitória de Cristo na cruz foi também a nossa vitória. Lá em Gênesis 3,15, a profecia já dizia o seguinte: e porei inimizade entre ti, se referindo a Satanás, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a descendência da mulher, que seria Cristo, te ferirá a cabeça, e tu, se referindo a Satanás, lhe ferirás o calcanhar. O que esse versículo diz, queridos, é que Jesus derrotaria o diabo e que essa derrota se daria através do sofrimento. E o diabo realmente feriu o calcanhar do Senhor, uma referência aí à crucificação. Agora existe uma diferença bem grande entre uma ferida no calcanhar e uma ferida na cabeça. Aliás, no calcanhar, diz o texto, é um ferimento, mas na cabeça da serpente é um esmagar. E aqui, cabeça representa poder e autoridade. Portanto, foi o poder de Satanás que Jesus derrotou na sua morte e ressurreição. Ele neutralizou o poder do inferno e nos concedeu esse poder também, de usar o nome dele para esmagar, pisar serpentes e escorpiões. Por fim, queridos, a cruz aponta também para os lados. Jesus morreu de braços abertos. Amém? Jesus morreu de braços abertos. Um dos braços apontava para o ladrão blasfemador e o outro braço apontava para o ladrão arrependido. E Jesus estava no meio. Os dois ouviram as mesmas palavras da boca de Jesus. Só que um se endureceu e o outro se converteu. Ou seja, Deus decidiu que Jesus, o mais santo, puro, impecável, deveria morrer entre os mais profanos. Jesus não apenas morreu entre criminosos, mas foi considerado um deles. E nisso está a essência do Evangelho. Portanto, queridos, os braços abertos de Jesus é um convite para todos os pecadores, para mim e para você, para nós irmos a Ele. Ele está de braços abertos. Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O interessante é que aquele que prometeu alívio aos cansados e aos sobrecarregados, agora clama por alívio. Prometeu alívio e clama por alívio, pois na cruz ele declara: tenho sede. É o que nós lemos no versículo 28. Tenho sede. Imagine por um momento o Criador dos céus e da terra com os lábios ressecados. Tente imaginar isso. O amado do Pai clamando: tenho sede. Como diz Max Lucado, um autor que eu gosto, seus lábios estavam rachados, sua garganta estava tão seca que não podia engolir, e a voz tão rouca que mal podia falar. Ele tinha sede. A última vez que ele bebeu algo foi 12 horas antes, com seus discípulos. Bebeu suco de uva na ceia. Logo após ele foi humilhado. Logo após ele foi cuspido. Logo após ele foi cortado, açoitado e desprezado. Ele havia carregado a cruz e suportado os nossos pecados, mas até aquele momento não havia bebido nada. Estava com muita sede.
natural. Aí surge uma pergunta: por que Jesus teve sede? Já parou para pensar sobre isso? Você já parou para analisar o que ele havia feito em prol dos outros? E agora tem sede? Em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho. Olha que milagre. Eu vi a explicação do doutor físico Adalto Lourenço explicando a complexidade de transformar água em vinho. Como que é algo complexo. Mas Jesus fez esse milagre. No deserto ele multiplicou pães e peixes. No mar da Galileia ele acalmou as ondas e a fúria dos ventos. Ele andou sobre o mar. Jesus é preexistente. Ele é o eterno Filho de Deus. A Bíblia diz no Salmo 107:35 que Deus converte o deserto em lagos. Portanto, já que Jesus é Deus, não poderia ele fazer chover somente na sua boca para matar a sua sede? Podia ou não podia? Podia. Chover na própria boca dele. Em Salmo 114:8 diz que ele converteu o rochedo em lagos de águas. Já imaginou brotar água de uma rocha? Que milagre! Então, queridos, por que Jesus suportou a sede e não fez nada para saciá-la? Por quê? E por que ele teve sede na cruz? Que cena! Que palavra é essa? Por que será que Jesus, o Criador dos céus e da terra e de todas as fontes das águas, pede de beber a pobre criatura? Primeiro, ele teve sede porque era humano. Amém? Na cruz ele disse: tenho sede. Por que ele disse isso? Primeiro, porque ele era humano. A Bíblia enfatiza tanto a divindade quanto a humanidade do nosso Senhor. São os dois lados da mesma moeda. O Senhor Jesus não foi um homem divino, nem um Deus humanizado. Ele foi Deus homem. Ele era totalmente homem, como totalmente Deus. Como explicar? Não tem explicação. Quando Jesus veio em carne, não deixou de ser Deus, mas tomou para si uma natureza humana que não tinha antes. Como homem, estava limitado a um lugar de cada vez. Como Deus, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Como homem, ele não sabia o dia da sua segunda vinda, mas como Deus, ele sabe todas as coisas. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele dá de beber a todo aquele que tem sede. Então, queridos, Jesus teve sede porque era verdadeiramente homem. Simples assim. Ele foi preso na quinta-feira à tarde. Estamos aí num período, dentro da costume católico. Hoje foi domingo de Ramos, sexta-feira da Paixão. Na próxima quinta-feira seria, como historicamente atualizando, o dia da sua prisão. E provavelmente ficou sem água até aquele momento. Ele perdeu muito sangue, suportou o calor do dia e era natural, humano, dizer: tenho sede. Com isso, Jesus se identifica com a humanidade, se identifica comigo, se identifica com você. Ele era de carne e osso, tinha sede como nós, e é por isso que pode nos compreender e pode se compadecer de nós. Hebreus 4, versículo 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo, ele foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O eterno Filho de Deus se despiu de sua glória e fez-se como cada um de nós. Aquele que nem os céus dos céus pode conter, tomou a forma humana. Jesus passou por todas as limitações humanas. Ele sentiu dor, chorou, dormiu, cansou-se, teve fome e sede, e até morreu por nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, e continua intercedendo por nós à direita do Pai. Em um detalhe, ele se distinguiu de toda a humanidade: nunca pecou. Nunca pecou. Hebreus 7, 26 diz:
porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Olha a declaração, mais sublime que os céus. Olha o céu estrelado, numa noite linda como essa. E Jesus é mais sublime que os céus. Portanto, queridos, Jesus conhece a nossa dor, conhece a nossa tristeza, conhece as nossas tentações, as nossas solidões, pois tudo isso ele se identificou conosco. Como homem, ele teve necessidades, mas como Deus, ele supre cada uma das nossas necessidades, seja físicas, emocionais, espirituais, financeiras. Como homem, ele foi tentado em todas as coisas, mas como Deus, ele pode nos guardar de cair em toda e em qualquer tentação. Como homem teve sede, mas como Deus oferece-nos de graça a água da vida. Em João 7, 37 e 38, o Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse convite de Jesus é para mim e é para você que tem sede de Deus. Amém? Em segundo lugar, Jesus disse: tenho sede para que se cumprissem as Escrituras. Qual Escritura ele cumpriu? Salmo 69, versículo 21. Diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram vinagre. E o texto lá de João 19, 28, diz que ele disse: tenho sede para que se cumprisse a Escritura. Literalmente é o que você leu. Literalmente é isso. E esse texto foi escrito 1000 anos antes do nascimento do Senhor. E ele foi cumprido literalmente na cruz do Calvário. Jesus foi obediente ao Pai. Ele disse que tinha sede não só pela sua necessidade física, mas também por obediência à palavra de Deus. Ele declarou isso para que as Escrituras se cumprissem. Aliás, sua vida literalmente foi o cumprimento da palavra de Deus. Por exemplo, a traição de Jesus por Judas ocorreu, sabe por quê? Para que se cumprisse a Escritura. Como diz em João 13, versículo 8, a disputa pelas vestes de Jesus aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Como diz, dividiram entre si as minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sortes. João 19, 24. As pernas de Jesus não foram quebradas para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, 36. O lado de Jesus foi traspassado para cumprir a passagem que diz: verão aquele que traspassaram. João 19, 37. João diz que os discípulos ficaram atônitos ao ver o túmulo vazio, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. João 20, versículo 9. Irmãos, o comentarista bíblico Warren, ou melhor, William Hendricks, diz que Jesus cumpriu 332 profecias diferentes do Antigo Testamento. E então ele faz uma pergunta: quais são as possibilidades matemáticas para que todas essas profecias sejam cumpridas na vida de um homem? Matematicamente? E ele diz: a probabilidade é de 840 mais 90 zeros. Seria impossível matematicamente se cumprir, mas Jesus cumpriu na íntegra mais de 320 profecias. Jesus sempre fez a vontade do Pai. João 4,34, ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, a obediência de Jesus foi ao limite máximo quando aceitou ser o substituto do pecador na cruz do Calvário. Filipenses 2, versículo 8 diz que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era terrível. Havia um ditado na época
que dizia que quem morre na cruz morre 1000 mortes, de tão terrível que era. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, e essa obediência custou sua vida, seu sangue. A obediência de Jesus nos concedeu salvação e perdão eterno, se você se arrepender e confiar em Cristo. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado do homem, pois o pecado é horrendo aos olhos de Deus, e a santa justiça de Deus exige a punição do pecado, e Jesus sofreu o meu e o teu pecado na cruz, por amor. O salário do pecado é a morte. Quem deveria morrer éramos nós, mas quem morreu foi Jesus. Então Deus, num ato incompreensível de eterno amor, puniu o nosso pecado em seu próprio Filho para poupar-nos da morte eterna. Desenhando na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Na cruz, Jesus foi desamparado para sermos amparados. Ele não desceu da cruz para subirmos ao céu. Ele se fez maldito na cruz para sermos benditos do Pai. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Aleluia, louvado seja o teu nome. Em terceiro lugar, Jesus disse: tenho sede, porque estava suportando na cruz o inferno em nosso lugar. Tenho sede. Isso porque, queridos, a sede de Jesus não foi somente uma sede física, mas também uma sede da alma. Alguns teólogos entendem que a sede que Jesus teve na cruz é a mesma que os ímpios sentem no inferno, atualmente, agora. Ou seja, a cruz foi o inferno de sofrimento que Jesus suportou em nosso lugar. A Bíblia descreve o inferno, e isso não é história de pastor para botar medo em crente. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de dor, de abandono, solidão, trevas e sede intensa. E Jesus suportou tudo isso na cruz. Quando estava no inferno, lá o rico de Lázaro, em Lucas 16, ele desejava somente uma gota de água, tamanha era a sua sede. Pede a Lázaro que molhe pelo menos a ponta do dedo. Eu estou em tormento. Portanto, amados, o inferno é um lugar de sede eterna, onde as pessoas irão ter sede e nunca ficarão satisfeitas. Nunca, nunca e nunca. Sendo assim, Jesus sentiu uma sede intensa na cruz para que não venhamos a senti-la por toda a eternidade no inferno. Jesus disse: tenho sede, para que nós fôssemos saciados com a abundância de água da vida. Ele sentiu a nossa sede, Ele sofreu a nossa dor, Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Você crê nisso? Amém. Eu creio. Jesus morreu por nós, para que pudéssemos ter a água que satisfaz para sempre a nossa sede. O homem sem Cristo, ele é sedento por pecado. Ele bebe diariamente da iniquidade, bebe diariamente da mentira, bebe diariamente do roubo, da calúnia, da inveja e de outros pecados. Em João 4, Jesus teve um encontro com uma mulher sedenta de pecado. Em João 4, Jesus teve um encontro com uma mulher sedenta de pecado. Ela já tinha tido 5 maridos. 5. E morava com um que não era o seu marido. E Jesus ofereceu a ela o quê? Uma água que saciaria de vez a sua sede. E ela aceitou. Só Jesus nos sacia. Só Jesus nos satisfaz. Amados, existem basicamente 2 tipos de água, espiritualmente falando: a água do mundo e a água de Deus. A água do mundo é o pecado e esse não satisfaz. Por exemplo, depois de um copo de cerveja, você quer beber outro copo. Depois de um cigarro, vem outro. Depois de cheirar cocaína, a pessoa quer mais um trago de cocaína. Depois de assistir vídeos pornográficos, a pessoa quer mais vídeos pornográficos. Mas Jesus completou: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca, nunca e nunca. Só Jesus satisfaz. E eu quero concluir fazendo um paralelo
entre a sede do homem e a sede de Cristo. A sede do homem revela sua necessidade mais profunda. Ele tem sede do eterno. O homem tem sede de Deus. O homem tem sede de perdão, tem sede de reconciliação, de paz de espírito. Aquele que foi resgatado por Cristo tem sede de santificação. Aquele que foi salvo tem sede de uma vida cheia do Espírito Santo, de conhecer mais a palavra, tem sede mais do Senhor. O ímpio, por outro lado, tem sede de pecar. Quando ele busca uma vida de pecados, na verdade ele está revelando sua profunda sede de Deus. Ele busca no pecado aquilo que só Deus pode lhe conceder. Eu não sei qual é a sua sede, qual é o seu maior desejo, mas uma coisa te garanto: só Jesus pode saciá-lo. Amém? Só Jesus. Será que nessa noite você vai a Jesus para que Ele sacie a sua sede? Ele te convida a ir a Ele para matar a sua sede de salvação, de perdão, transformação, de significado de vida. Para que eu nasci? Será que eu sou um acaso? Apareci? Sou mais um na multidão? Não. Jesus não te vê como mais um na multidão. Ele te valoriza. Ele morreu na cruz por você e por mim. O último convite na Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Queridos, a água física está se tornando um elemento caro e raro. Caro e raro. Mas Jesus nos convida a beber gratuitamente a água que Ele nos dá. Então, venha a Cristo, se arrependa dos seus pecados, confie nele como seu único e suficiente Salvador, e nunca mais você terá sede a nível espiritual, a não ser sede de mais de Deus, mais de Cristo, mais de conhecer a presença dele. Agora, a sede de Jesus é diferente. Na cruz, ele desejou água e lhe deram vinagre. Hoje, ele deseja você. Esse é o desejo dele. Qual será a sua resposta? A sede de Jesus era profunda. É a sede de almas, a sede de levar a salvação cada ser humano na face da terra. Hoje ele continua tendo sede, sede da obediência e lealdade dos seus filhos, lealdade e obediência, sede de abençoar seu povo, sede de ouvir as suas orações a cada amanhecer, sede de ver você lendo as Escrituras e aprendendo mais acerca dele. Continue matando a sua sede nele. Ele é a fonte de águas vivas. Amém, queridos?